Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Hoje temos mais algumas perguntas na série Perguntas e Respostas das segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: tenho 2 irmãos com problemas de surdez. Vejo neles rigidez de opinião e falta de flexibilidade. Fale mais sobre isso. Quando temos alguém na família ou fora da família, enfim, no fundo, somos uma grande família de almas que compõem esta casa planetária chamada Terra. Independente, então, de são famílias de sangue ou não, quando vemos pessoas com certos problemas, geralmente problemas desde o nascimento, como a surdez, poderia ser outro caso, como a cegueira ou algum outro problema físico, não importa. Quando há um problema desde o nascimento, aquela alma que ali está estipulou em seu plano encarnatório um problema praticamente para a vida toda, e dificilmente tem uma reversão. Às vezes existe algum paliativo, porque a ciência também desenvolveu algumas técnicas, mas seria um plano quase que definitivo, irreversível. Diferente de quando o ser humano fica surdo, por exemplo, durante a sua vida, depois de uma fase vivida, como no tempo já que essa pessoa é um ser na forma de adulto, então não é para toda a vida. Todo problema físico, todo desconforto, a doença principalmente, que surge durante a vida corpórea da alma, ela é uma opção. A alma estipulou outras condições primeiro, caso sejam cumpridas essas tarefas, a doença não vai surgir. Mas quando já vem de nascimento, então é porque a alma colocou um objetivo definitivo. Nesta vida eu vou resgatar. Custe o que custar, eu vou resgatar. Não vou correr nenhum risco, porque preciso completar o período que a alma estiver encarnada para quitar todas as pendências. Neste caso dos irmãos, existe muita coisa agregada. Para começar, já é um coletivo. Pelo menos 2 almas resolveram quitar suas pendências juntos. Mas também tem aquelas outras almas que são os seus irmãos, os seus pais, talvez filhos, que convivem com eles nesta encarnação atual, e por ter essa limitação dentro de algum membro da família, também pagam, de certa forma, uma cota de sacrifício, uma cota nesse resgate coletivo. Daria para dizer que são os planos coletivos de almas. Existem os planos individuais de cada alma, existem os planos coletivos, familiares, coletivos como nação, como humanidade também, e existe o plano divino. Então, cada situação ela se encaixa num determinado ponto, a fim de que haja o progresso constante das almas, a evolução constante, porque se não tivessem certas situações mais duras, a alma procuraria sempre a comodidade, e esta situação confortável, cômoda, dificilmente faz qualquer resgate pendente ainda de vidas passadas. As causas não importam, poderíamos aqui dizer, sim, pela lógica, surdez, aquilo que elas não quiseram ouvir enquanto estavam encarnadas em encarnações anteriores. Não quiseram ouvir, não deram ouvidos. E se não deram ouvidos, agora não precisam deles. Seria, mais ou menos assim, resumindo
bem fortemente um exemplo, uma explicação plausível ou provável. Assim como também os seus familiares, que pagam junto uma cota desta conta pendente. Nós vemos hoje muitas almas encarnadas com uma função dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro das nações, dentro da humanidade. Por exemplo, um governante que não ouve seu povo, um político que não ouve aquelas pessoas que confiaram nele, aquelas autoridades que abusam dos seus poderes, não ficam ouvindo nada, não querem ouvir nem as regras, aliás, não precisaria nem ouvir, bastaria ler as regras, saber as regras das leis de fato. Quando nós vemos pessoas assim, depois nós sabemos que lá adiante alguma coisa é preciso acontecer para que elas paguem esta conta. Tudo que nós fazemos aos outros, fazemos para nós mesmos. Então não há injustiça na lei divina, não há acaso nas reencarnações futuras. E não há acaso na reencarnação atual de quem está encarnado. Sempre tem uma causa, e essa causa é a origem de tudo. E na verdade nem é um castigo, como já dissemos tantas vezes, mas uma oportunidade de corrigir o passado, mudar o passado. Fizemos algo ilícito, agora vamos ter a oportunidade de quitar aquela pendência, passando para o outro lado da moeda e procurar então assim a harmonização daquela energia. Eu diria que, como familiar, já que você é irmã, diga apenas que tudo isso é uma oportunidade. Que bela oportunidade nesta última encarnação de quitar as pendências do passado. As almas precisam estar livres das pendências para ascensionar. E é uma oportunidade conjunta, coletiva desta família. Olhar também sim para o passado, mas não se arrepender tanto e se culpar, porque a culpa é uma energia muito negativa. Apenas compreender que é uma tarefa para que se possa corrigir um erro de percurso. Olhando como oportunidade, nós olhamos com gratidão, com amorosidade e com confiança. E quando fazemos isso, a surdez talvez não se reverta, mas o sofrimento, o desconforto diminui consideravelmente. Isto é fato. O amor é tudo aquilo que nós precisamos ter. O amor traz a compaixão e o respeito, os 3 pilares da ascensão das almas. Vamos para mais uma outra pergunta. Tenho 62 anos, sofro de insônia desde os 20 anos de idade. Tentei de tudo, sem resultados. Pode me ajudar? A insônia, ela tem muitas possibilidades. É muito difícil, assim, por cima, fazer uma avaliação. O correto seria uma investigação mais profunda individualmente para sentir ali algumas causas mais prováveis, especificamente da pessoa que tem a insônia. Mas aqui nós não estamos fazendo um atendimento individual, onde a gente pode acessar certos registros de alma. Vamos falar sempre, então, de um modo generalizado. Nós sabemos que, quando dormimos, a nossa alma sai do corpo e vai fazer alguma tarefa, alguma missão. Vai trabalhar, vai se reunir com outras almas encarnadas e desencarnadas, porque as almas que estão encarnadas, quando estão dormindo, elas saem como se fossem desencarnadas. Se misturam com as desencarnadas. A diferença, sempre foi dito já aqui tantas vezes,
Entre elas se entendem, sabem quem está encarnado e quem está desencarnado, até porque a alma encarnada continua sempre ligada a um cordão de prata, que está ligado ao corpo material a qual pertence. Então, é um diferencial. Mas isso também é só para identificação. Muitas vezes as almas, enquanto dormem, vão se reunir com seus asseclas, seus comparsas, seus iguais, suas almas afins. Uma vez eu escrevi um texto bem antigo que fazia uma comparação. Nós vemos assim as pessoas se reunirem em grupos por afinidades. Aquele grupo da bebida, aquele grupo da droga, aquele grupo da pescaria, aquele grupo que vai para a praia, que vai para a montanha, que vai para a trilha, e aqueles grupos que se comprazem em certas atividades esportivas, enfim. São afinidades. E quando a alma está fora do corpo, enquanto o corpo dorme, ela se junta aos seus iguais. Aqueles que praticam o mal enquanto estão acordados vão também praticar o mal, o bem, né, de acordo com a sua atividade cotidiana enquanto estão dormindo. Enquanto estão dormindo, porque a alma não dorme, ela não precisa. Vemos então, sim, situações em que muitas vezes, até para nos favorecer, algo nos induz a perder o sono por alguns momentos, até para evitar que a alma vá para algum lugar que não é útil para ela, não é benéfico para ela. Às vezes nós também podemos estar trabalhando numa missão enquanto dormimos, e são missões bastante duras, como por exemplo o resgate nos abismos infernais, nos planos mais grosseiros do umbral grosso. Às vezes prestamos socorro a certas almas perdidas, e isso pode realmente cansar muito a alma também e trazer muita energia negativa, que depois, ao acordar, a pessoa pode se sentir muito mal, muito cansada, muito dolorida. Enfim, com sintomas por causa dos miasmas que ficam um pouco ainda, mesmo que a alma tem toda a proteção. E às vezes, para evitar danos maiores, os nossos guias espirituais nos retiram de lá e faz com que o corpo acorde do sono para que a alma fique ali. Senão ela sai de novo. São várias possibilidades, eu diria infinitas possibilidades. Essas talvez seriam as principais. Há também outras possibilidades, como memórias de vidas passadas. Quando nós dormimos, podemos recordar situações que nos trouxeram muita dor, sofrimento, como traumas. E às vezes a alma, principalmente quando é criança que não consegue dormir à noite, ela lembra de certas situações e com o medo ela não quer dormir, porque dormindo a alma vai reviver certas situações através das suas memórias. Então o medo, às vezes a criança que está ali é uma alma velha e ela desafeta dos seus pais e ela tem medo dos seus pais. Então ela fica acordada, fica vigilante. Existem muitas possibilidades. Mas enfim, eu diria que não é tanto problema, porque tudo é para o nosso bem. Bastaria compreender e assim entender que não é preciso ficar acordado tanto tempo, pode-se dormir o suficiente. Na verdade, o entendimento traz sempre um pouco de conforto. Eu acredito que, quanto à insônia, espiritualmente seria mais ou menos isso. Mas tem também casos específicos físicos, que aí entra
Aí entra a ciência, não entra mais a espiritualidade. Aí teria que averiguar. Será que não é um caso de muito estresse, ansiedade? As pessoas precisam entender que existem causas físicas também, emocionais. Aí já seria outro campo, e esse campo não é a minha habilitação. Mas existem algumas técnicas, sim, que a gente entende e já foram aplicadas e funcionam muito bem. Se é o caso do estresse, se é o caso da ansiedade, fazer aquelas respirações que eu já passei aqui tantas vezes. Respira 3, 4 vezes bem profundamente, consciente, prestando atenção na respiração. E vai dar um relaxamento mais ou menos confortável. Existem outras possibilidades também de melhoria que na prática funcionam muito bem. Muitas pessoas têm aquela preocupação com o seu dia a dia e aproveitem quando vão dormir para refletir sobre isso. E não é a hora de pensar sobre problemas enquanto você vai dormir. Os problemas se resolvem durante o dia, durante o tempo que temos para resolvê-los. Quando você vai dormir, é para dormir. Esqueça todos os problemas. Faça uma meditaçãozinha, cale a mente, como já expliquei também outras técnicas, e assim você vai ver que você vai dormir melhor. Muitas vezes eu mesmo faço as experiências e por isso eu posso dizer para vocês que funciona. Às vezes já aconteceu na minha vida de ter situações difíceis para ser resolvidas. E durante o período que você vai dormir, ao deitar na cama, vem aquela memória, né? Eu preciso resolver essa situação. Aí fica matutando sobre o assunto e o sono vai fugir. Então, uma técnica que eu já usei e sempre funcionou, vem a memória, vem a lembrança do problema, eu digo para mim mesmo, tudo bem, amanhã eu vou resolver, agora eu vou dormir. E assim tu se comporta de uma forma mais consciente e dorme, porque você jogou o problema lá para o dia seguinte. Porque de noite você não vai resolver o problema. Por mais que você pense, você não vai resolver. Então, durma, se propõe a dormir, e se dispõe ao acordar a resolver a situação. Às vezes também não vem o sono, então pode-se pensar assim, né? Bom, se eu não durmo, eu estou aqui deitado, confortável, no escurinho, relaxando, eu vou descansar. Não durmo, mas estou descansando. Se comportar desta forma, você tira o estresse, do incômodo, da insônia. Aí você relaxa e dorme, porque às vezes a insônia é falta de relaxamento. Precisa relaxar um pouco mais. Eu acho que quanto à insônia, seria mais ou menos isso. Teria outras possibilidades, mas não me ocorre agora. Eu acho que o que veio é suficiente. Vamos então para uma outra pergunta. Aqui temos uma pessoa que acompanha o nosso canal, que mora no Chile. Aqui aproveito para dar também um abraço a todos os chilenos, são muitos que eventualmente eu vejo ali que comentam e dizem que são do Chile. Assim como temos em todos os países, também aqui na América Latina, é uma alegria ter vocês conosco, nos acompanhando. Gratidão pela companhia de todos os chilenos e todos os latino-americanos também. Do Chile, então, vemos aqui uma pergunta que chega até nós. Como me manter firme na esperança de mudanças reais do coletivo e a ascensão da humanidade? Ainda vejo o controle das elites da não-luz. Sim, essa é uma preocupação generalizada, coletiva praticamente, da humanidade. Porque a humanidade, na sua maioria, são almas boas, são boas almas. Existe aquele grupo pequeno que comanda, que explora, que escraviza,
que engana e que cria, sempre através da imposição de certas crenças, eu diria que são implantes mentais, mentes controladas, para defender a causa deles. Então eles têm esse séquito de pessoas, de almas encarnadas que defendem. É interessante porque a alma desperta, todos vocês que aqui acompanham esse trabalho, sentem e vê a diferença entre um bom governante e um mau governante. E vocês gostam sempre de torcer para que o bom governante seja, de fato, um líder que vai conduzir a humanidade, ao seu país, ao seu estado, ao seu município, à sua comunidade, para o melhor. Mas então por que tem aquelas pessoas que querem que o outro, que é o maligno, seja o líder? É complicado isso. É muito difícil para quem tem a mente desperta concordar com essa massa ainda de... Eu sempre digo que são controlados, são conduzidos como uma manada cega num brete sem saída. Mas vamos lá. Como manter firme a esperança de mudanças reais do coletivo e ascensão da humanidade? Visto tudo isso que está acontecendo, não é fácil, mas temos a informação que há um plano divino para a humanidade, e esse plano ele é uma regra, ele vai se cumprir. É o tempo necessário, quando há um fim de um ciclo de experiência, onde as almas que vieram aqui finalizam essas experiências. É como numa escola. É uma escola difícil, muitas almas vão reprovar, mas tem aquelas que estão prontas. Chega um ponto que aquelas que estão prontas não podem mais serem retidas naquela escola, porque elas estão perdendo tempo. Precisam ir para uma escola de um nível superior. Então eu diria, não se preocupe com aqueles que não estão prontos. Fique apenas com a intenção de estar pronto. Basta que você esteja pronto ou pronta para ascensionar, porque você não vai salvar aquele que não quer ascensionar. Não existe essa possibilidade. É o livre-arbítrio. Chega um ponto que vai soar a campainha e vai dizer fim de aula, acabou. Agora quem está pronto na frequência da nova condição, do novo ciclo, vai subir. Quem não está vai ter que ir para uma escola diferente, porque esta vai encerrar esta fase. Como se fosse um ensino primário, não tem mais. Então este é um grande segredo. Nós não vamos mudar o mundo, não vamos salvar os outros, nós vamos apenas ter a oportunidade de fazer a ascensão, e a ascensão é individual. Isso não é egoísmo, isso é uma necessidade, é um compromisso da alma, salvar a si mesma. Todos tiveram oportunidades. As leis que regem os mundos e este planeta Terra ofereceu para todas as almas durante centenas e até milhares de encarnações todas as oportunidades de aprendizado. A questão agora, nós estamos num tempo que a alma não está mais aprendendo. O aprendizado já foi feito. Estamos num tempo onde a alma vai colocar em prática esse aprendizado. E é isso que nós estamos vendo hoje no planeta Terra. Aquele que pratica o aprendizado, porque o aprendizado é na luz e na sombra, mas é preciso escolher um lado, como disse o Cristo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então agora as pessoas, as almas encarnadas, estão escolhendo o seu senhor. A qual senhor vai servir? O senhor da luz ou o senhor da sombra? E está tudo certo. Aquele que escolhe a luz vai para
a luz, vai para uma escola mais elevada, com mais luz, mais consciência. O planeta Terra vai ser essa escola. Um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E quem escolheu a sombra vai continuar numa escola ainda de baixa frequência, porque continua servindo o seu senhor das sombras. Não tem muito o que entender e muito o que explicar sobre isso. É apenas uma definição, a separação do joio e do trigo, como diz a metáfora ou a parábola bíblica. A separação do joio e do trigo está acontecendo a todo vapor. Esta encarnação define tudo. É tudo que nós temos para dizer e temos dito até aqui. Porque são as informações que chegam. Como seres humanos temos limitações, não sabemos muita coisa, mas quando recebemos as orientações, as canalizações, nós temos algumas ideias de como as coisas estão acontecendo e como serão. Então, cada um é uma consciência individual. Agora, se você está escolhendo o Senhor da Luz, não tenha dúvida que você vai para aquela direção, aquela linha de tempo, sem nenhum risco. E vai ser muito breve. Esta encarnação define tudo. Não há mais o que pensar e o que temer e nem o que esperar. É simples. Então confia em você. É em você que tem que confiar. Não no coletivo da humanidade. Isso aí, o coletivo, tendo duas pessoas ou mais, é um coletivo. Metade da população vai ascensionar, metade não vai. Vamos colocar aqui uma régua e pronto. Não há o que fazer. Quem não ascensiona agora vai ter oportunidade um dia. Muito longe, mas vai ter. É uma pena. Poderia fazer o passo agora. Então, compaixão com aqueles que não vão ascensionar e poderiam ter ascensionado. Estão encarnados, têm condições. Não fazem porque não querem. E vamos para a última pergunta. Existem, de fato, casas mal assombradas? Como é esse processo? Olha, esta é uma matéria bastante interessante, porque nós já falamos que tudo guarda memória. Nós somos uma consciência, temos as nossas memórias transpessoais. A nossa alma eterna, ela sabe das vidas passadas, está no seu subconsciente. Mas nós somos uma consciência humana. Então, nós temos que entender que tudo é consciência. Uma árvore é uma consciência, um animal é uma consciência, uma pedra é uma consciência, o planeta Terra é uma consciência, a galáxia é uma consciência, uma estrela é uma consciência. Diferente da nossa, mas é uma consciência. É uma energia. Então a casa é construída, tem um pouquinho da energia do material usado, depende do material, por isso que tem pessoas que colocam cristais nas bases das casas para transmutar a energia. Sim, funciona. Mas essas energias, elas não têm tanta importância. A energia da casa é a energia das pessoas que moram na casa. Cada pessoa que mora, até uma visita que chega, deixa a sua energia, que dirá aquele que mora ali. Que mora, de fato, está sempre ali. Mesmo que saia um dia para cá e para lá, vai para o trabalho, vai passear, mas volta para casa. Ali tem a energia de todas as pessoas que habitam essa casa. As emoções positivas e negativas ficam impregnadas como memórias. É como se fossem escritas nas paredes. As pessoas que moram na casa, elas se habituam com a energia, porque a energia é delas. É óbvio que você vê uma visita que a energia é diferente, a gente sente, mas aí depois de uns minutos, umas horas que aquela pessoa foi embora, a energia se evapora porque ela se mistura com as demais e acaba sendo diluída. Mas as pessoas que moram um tempo nessa casa, deixam.
E quando as pessoas desencarnam, fica a energia ali para muito tempo, porque ela precisa ser diluída, dissolvida, e ela demora. Às vezes uma pessoa que habitou essa casa, mesmo sendo da família, aí diz, o morto aparece. Não é bem assim. Às vezes até vem, a alma vem visitar, tem permissão, ela vem visitar, tem que ter a permissão. Às vezes ela desencarna e fica ali perambulando um tempo porque ela está perdida. Mas, guardadas essas devidas proporções, às vezes a alma foi já para o plano astral e de vez em quando ela tem permissão para vir visitar a família. Só que daí não é uma energia negativa, é uma energia positiva e as pessoas não se importam, até pelo contrário. Sonham com aquela pessoa, com aquela alma que desencarnou, sentem a presença e sentem a saudade, mas não é uma coisa que incomoda muito. Se é uma alma mais perversa, ela não tem a permissão. Se ela já foi embora, ela não tem permissão de voltar ali. Mas o que fica ali é a memória daquela consciência. E ela se manifesta. Esse é um assunto que eu já trouxe aqui tantas vezes, porque as pessoas dizem, mas seus umbrais baixos foram limpos, por que ainda tem obsessores? Por que ainda aparecem espíritos? E às vezes não é obsessor, não é espírito, é uma energia de uma alma perversa que já passou por ali, ou esteve ali, ou a pessoa atrai por simpatia, alguém do grupo está atraindo. Enfim, tem muitas possibilidades que só porque não estavam escritos na codificação do Kardec, então não existe. E eu digo que Kardec fez o beabá. Agora nós temos que ir para as lições mais profundas. A nossa consciência não pode parar. Não tem um limite. Ela precisa se aprofundar. Nós vamos entender que muita energia negativa se manifesta como se fosse um ser, uma alma, uma entidade, como as pessoas dizem, um obsessor, uma alma má. E é só a energia, mas nós sentimos porque nós estamos cada vez mais sensíveis. É uma transformação que faz parte da transição planetária. Isso quando as pessoas continuam morando naquela casa, sempre a mesma família. Imagina quando uma família sai daquela casa e aquela casa é vendida ou é alugada para outro grupo. Aí a coisa pega, porque a energia é muito diferente e as pessoas não estão acostumadas, é um choque. Se você mora sempre na mesma casa, você vai se acostumando com aquela energia, embora sinta, mas se você muda de casa, você vai sentir a diferença enorme da tua energia com a energia de quem esteve ali antes. Por isso que uma limpeza energética às vezes é bom, principalmente quando se faz mudança de casa. Mas mesmo dentro da casa que a gente mora, de vez em quando é bom fazer uma limpeza. Uma limpeza energética. Existem várias maneiras. Tem gente que fica passando anil, produtos, acendendo incenso, colocando aromas, enfim, difusores, mas eu sempre gosto de fazer uma limpeza bem mais forte, mais prática, que é fazendo uma concentração e passando a chama violeta mentalmente. A chama violeta, o fogo sagrado da chama violeta, não tem nada mais forte e poderoso do que limpar energeticamente um ambiente, porque ele simplesmente é um fogo que elimina de fato a energia negativa. A chama violeta do fogo sagrado é uma ferramenta fantástica e é uma coisa rápida, você vai passando fisicamente em cada compartimento da casa e passando com a mão, por exemplo, como se fosse esfregar o teto, as paredes, o chão e sempre em direção à porta e jogando para fora. Até terminar o último compartimento e a última porta, que é a porta de entrada, então ali seria a porta de saída das energias também. Mas tu pode fazer mentalmente sem sair do lugar. Você conhece a casa, você se concentra e começa lá nos fundos e vai passando mentalmente como se fosse
você esfregando com um pano, com um rodo, alguma coisa. É bom fazer com a mão, porque a nossa mão tem um chakra na palma da mão, que é um chakra poderosíssimo de cura e de limpeza. E fazer de conta que ali sai toda aquela energia da chama violeta do fogo sagrado e vai fazendo essa varredura e uma limpeza. E termina e pronto. Sempre quando vai se fazer uma limpeza, seja lá qualquer tipo de energia, faça uma concentração de 2, 3 minutos, peça o amparo para teus guias protetores, para que te ajudem, porque as energias, elas sempre, quando se movimentam, elas podem também ser sentidas de uma forma mais dura, e a gente também é energia e acaba sentindo esse peso às vezes. Então, uma proteçãozinha é bom, depois mentalmente passa a luz no teu corpo, então vai tomar um banho e limpe com o pensamento. É rapidinho. A gente sabe que a intenção ela pode ser resumida num segundo, mas às vezes a gente leva alguns minutos, não tem problema nenhum. Enfim, seria isso. Para não se alongar demais, porque às vezes as respostas demoram um pouquinho para serem esclarecidas e a gente esquece do tempo. Espero realmente que cada um que fez as suas perguntas aqui tenham recebido as suas respostas condizentes. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.